Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberté Podcast. Chegamos ao 6º episódio. Cara, e pensar que foi uma sementinha plantada há alguns dias e tá fluindo, né? Algo que nos desafiava, eu e o Nelson, que está aqui do meu lado, e que talvez nos tomasse o corpo e está sendo bem gostoso. E você, caro ouvinte, saiba que você tem a liberdade, né? Chama-se Liberté. Não é Liberté. Liberté. Faz alguns episódios nós vamos aprender isso. Quem mandou escolher um nome francês, né, Nelson? É isso aí. Você tem a liberdade de nos ouvir ou então perder a amizade desses dois aqui, né? É o mínimo de espera de você. São 30, 40 minutos. Você pode ouvir no seu veículo, enquanto pedala, enquanto faz café, ou enquanto relaxa. Isso eu lembro porque são os meios que eu utilizo para poder ouvir, né? E importante é você aproveitar esse momento para conhecer um pouco dos nossos entrevistados. Até então nós trouxemos 2, 3 mais no viés empresarial. No último, no 5º episódio, trouxemos a Daiane comentando um pouco sobre a ONG. E hoje nós temos uma outra pessoa muito especial, um lado mais humano, mais espiritual, algo muito bem diferente. Então esse nosso projeto Liberté, ele é bem diversificado realmente, né? Quem vos fala é Leandro Paulo Carnel e ao meu lado o meu parceiro de condução desse projeto, Nelson Leonhard. Seja bem-vindo, Nelson. Tamo junto! Bacana. E hoje nós temos um convidado muito especial, que se chama Antônio Carlos Pereira. Isso. Também conhecido, não conhecia esse nome completo, conhecia mais por Toninho, né? E bem diferente dos demais, dessa vez eu não vim com perguntas prontas, eu não tinha, então a gente entendeu que talvez veríamos muito mais jogados a esse bate-papo, muito mais sem perguntas prontas, bem mais liberto. Seja bem-vindo. Obrigado. Antônio, Nelson, e vamos começar. Pastor Toninho é amigo de longa data, a gente já trocou ótimas conversas e a ideia de trazer um pastor para o programa. Eu farei a primeira pergunta ao meu querido Toninho. É uma pessoa, Toninho, que procura uma igreja procurando resolver o seu lado financeiro. O que ela encontrará? Que ela encontrará. Você já começou com uma pergunta pesada, boa, hein? Puxada. O que ela encontrará? O dinheiro, ele é o start ou ele é o resultado? Acho que começa por aí, a gente entender qual é o lugar dele. Uhum. Então, se ele é o resultado daquilo que você produz, na igreja você vai encontrar paz de espírito, você vai encontrar princípios e valores que vão nortear a sua vida, para que você se reorganize, para que você produza e ganhe dinheiro. Já chegou matando, né, cara? Já começou isso? Já começou, poxa. Já enquadrou a gente, né? Então, que dia que é o teu culto da prosperidade? Eu não tenho culto da prosperidade, né? Às vezes, assim, se interpreta de uma maneira que eu vou orar e Deus vai me dar o recurso financeiro. Esporadicamente, pode acontecer? Pode. Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Inclusive alguém bater na sua porta e dizer, olha, tocou no meu coração, Deus tocou no meu coração de te abençoar, como já aconteceu comigo. Via de regra. Isso é regra? Não, isso não é regra. Adianta eu orar para Deus me dar uma mesa de madeira como essa? Deus não faz mesa de madeira. Deus fez as árvores. Quem faz a mesa? São pessoas, né? Entende? Então eu prefiro adotar esse caminho em que o dinheiro ele é o resultado do seu trabalho. Né? A tua espiritualidade ela vai reorganizar e realinhar a sua vida. E o dinheiro é o resultado do que você produz. E você estando bem, você vai produzir mais e melhor. Vai se descobrir, vai descobrir aquilo que você tem de dons, de talentos, de aptidões, que
vão gerar um resultado, inclusive financeiro. Eu já tive em alguns momentos, viu, Leandro? Com situações em que eu passei situações financeiras de muito aperto. E eu aguardava a ajuda divina. E eu demorei até que eu tomei consciência de que, às vezes, a ajuda já estava presente e eu precisava me movimentar para conseguir resolver os problemas. E esperando até que não, peraí, eu tenho que fazer minha parte. E aí eu fui buscando cumprir o meu compromisso. E Deus está provendo o tempo todo. Tô certo? Sim. Tem um provérbio que diz assim: dá-me, filho meu, teu coração e que os seus olhos observem os meus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, Deus está se movendo. Né? Ele não vai se mover quando eu o ativo. Deus ele está estabelecido. Então, ele vem em meu socorro? Vem. Como? Eu já passei por situações, por exemplo, que eu não tinha como dizer que não foi Deus naquilo. Inclusive questões financeiras. Sabe, você comprar algo, daí de repente alguém aparece que quer comprar aquilo, e você ganha com aquilo mais do que você esperava, por exemplo. Por quê? Porque você... o meu coração não estava naquilo. Eu acho que esse é você sempre fala da crença, né, limitante, e principalmente a questão do dinheiro, que o dinheiro foi demonizado por muito tempo, né? E na verdade não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. É quando o dinheiro me tem. Tiago fala, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a gente fala o amor ou o dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Mas também tem um texto de Eclesiastes que vai dizer assim, que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele, porque ele sempre vai estar descontente. Sempre precisa mais. É uma busca incansável. É uma coisa assim que eu escutei dias atrás, até a monja Cohen, acho que a gente até já conversou sobre ela, e ela falava assim, alguém perguntou, mas então eu não posso querer ter as coisas? E aí a monja falava assim, olha, você pode querer ter as coisas ele não pode podem ter você. Exatamente. Então não tem problema você querer ter um carro, uma casa, agora você ser apegado a tudo isso aí a ponto de às vezes esquecer das coisas, dos teus valores, aí tem uma distorção, né? De preço e valor. É uma outra... muito bacana. Assim, e olhando para Jesus especificamente, a relação dele com o dinheiro especificamente, ele não são muitas citações que você vai ter dele, tratando do tema. Um deles é ele, do lado do gasofilácio, olhando como as pessoas ofertavam. O que seria um gasofilácio? O gasofilácio é o lugar onde as pessoas depositam a oferta. E o texto da viúva. Eu pensei que era uma criança. Um gasofilácio. Vem aqui, gasofilácio. Vem, moleque. Chega aqui, moleque. E o texto diz o seguinte, ele estava olhando como as pessoas ofertavam. Ele não estava olhando quanto elas ofertavam. Legal. E aí vem as pessoas tilintando seus sacos de moedas de ouro, jogavam lá. Ostentando. Exatamente. E aí vem uma viúva com as moedinhas na mão. E provavelmente ninguém nem escutou, ninguém nem percebeu. Mas Jesus diz, das ofertas ela foi a que deu mais. Mais o coração, né? Porque da sua pobreza ela deu o que tinha. E às vezes se usa disso para dizer, não, você tem que dar tudo. Gente, tudo que eu tenho é de Deus. Quando nós caminhamos com essa consciência, eu não vou ser avarento. Se eu precisar ajudar, eu vou ajudar. Eu não posso usar também a espiritualidade como uma reserva do meu auxílio. Às vezes tem gente na minha casa precisando de ajuda, tem um amigo precisando de ajuda. Nessa pandemia, quando a gente iniciou a pandemia, ninguém sabia, ainda não sabemos, né? Ninguém sabia a proporção. E eu fui muito categórico na igreja. E aí respeito quem pensa diferente e teve um outro posicionamento. Mas como eu não sabia que rumo iria tomar, eu disse, gente, seguinte, se vocês tiverem que ajudar alguém na família de vocês e vocês tiverem que decidir entre trazer na igreja e ajudar
a sua família, você vai ajudar a sua família. Perfeito. Assunto encerrado. Que legal, né? Entende? Isso me custa? Lógico. Entende? Mas eu não acho que eu posso, eu não quero pecar contra a minha consciência a respeito. Respeito quem pensa diferente, quem tem outros caminhos, mas eu optei por não pensar assim. E veja que legal, veja que nós começamos assim, como ir para a igreja e conseguir dinheiro, né? A pegada inicial. Ele falou assim, primeiro você tem que preparar seu espírito para isso, né? Você tem que, se você é um trabalhador, tem carteira assinada, você precisa ir o seu trabalho com o espírito em paz consigo mesmo, né? Conquista a prosperidade, o seu dinheiro. E ao final você reverte isso para se fizer bem para sua comunidade, para sua cidade, para seus familiares, ou parte para a igreja de novo. Então, assim, você vai na igreja, vai buscar espiritualmente uma ajuda para que você possa, quando for receber a prosperidade, o dinheiro, você se dá bem. E quando você estiver com ela em mãos, você poder fazer a reversão, né? Poder ajudar. Ser generoso. Né? Ser generoso também. Então, bem isso. Você tem os dois viés, rapaz. Primeiro buscar e também depois devolver um pouco. Eu acho que um corte que a gente precisa fazer é em relação ao que é prosperidade. Nós atrelamos a prosperidade ao dinheiro. A prosperidade está ligada à plenitude, à integralidade do ser. Você está inteiro, né? Eu acho que se criou teologia, inclusive uma teologia que a gente chama teologia da prosperidade, que se atrela Deus ao dinheiro o tempo inteiro. Dá 5 e ele te dá 10. Não, gente. Eu dou 5 porque eu tenho como dar. É um Deus eu da não bolsa de valores. Eu não estou dando para receber. Eu só posso dar porque eu já recebi. Então, quando eu inverto essa ordem, muda a intenção. E é o termo que nós falamos já desde o primeiro encontro aqui, né? Sobre propósito, né? Sim. Você chega num determinado momento da tua vida e você tem você chegou na plenitude e você descobre o seu propósito e talvez devolver isso de outras formas, né? Não precisa ser necessariamente em dinheiro, pode ser de qualquer outra forma. Nós comentamos desde o primeiro episódio que talvez esse projeto do Liberty Podcast seja uma maneira de nós devolvermos um pouquinho, né, do nosso conhecimento, do nosso que nós conquistamos durante a trajetória. Então, realmente é isso. Eu mesmo comentei isso da prosperidade e dinheiro, na verdade, ela não é exatamente isso, né? A prosperidade, ela é tudo. O dinheiro faz uma pequena parte, talvez, mas tem muito mais por trás, né? Não, com certeza. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, e que a gente comumente usa ele, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as pessoas usam esse versículo, põe no carro, põe em qualquer lugar, como se aquilo fosse um aval de poder. Como é que é o versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ele só esquece dos versículos que antecedem ele. Tem que ler mais a Bíblia. Que vai dizer o quê? Eu aprendi tanto a ter muito como a ter pouco, a ser rico e a ser pobre. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso muda a razão do posso. Ele está dizendo, com Cristo eu posso estar rico como posso estar pobre. E é disso que ele está falando, de contentamento. Quando eu falei que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará dele, o contentamento é a chave de ter um coração agradecido, é saber que não é se acomodar, mas é se contentar, entender o seu tempo, porque o seu tempo é diferente do meu tempo. O problema é que a gente, quando começa a se comparar, a gente sempre se frustra, porque a gente sempre acha que está atrasado e que o outro está lá na frente. E aí nós pagamos o preço que foi preciso para andar mais rápido, quando não necessariamente isso vai te levar mais rápido. E aqui tem uma diferença entre ambição e ganância? Ambição ou ganância? Foi uma boa pergunta. Eu tive uma pergunta assim parecida e a ambição seria: você quer uma igreja maior, pastor? Sim. Você quer mais fiéis? Sim. Me parece que é aí que está a diferença entre você querer isto, é uma ambicionar mais. Agora, trocar isso por qualquer coisa, a qualquer preço, a qualquer preço, sim, aí você transcende o fato. E se a tua pergunta fosse o porquê que você gostaria de ter uma igreja maior? Acho que isso para mim seria... Também. Quem sabe é o motivo de querer, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Talvez esteja muito mais ligado ao motivo. Poxa, se eu tenho uma igreja maior,
com uma estabilidade maior, tanto de pessoas quanto de recursos, sejam eles humanos ou financeiros, eu consigo atender uma comunidade maior. Eu consigo fazer projetos que hoje nós não conseguimos. E nesse caso, querer mais não é ruim. Não. Né? Uhum. E aí, Não. é ambicioso. Não tem problema, não tem. O problema é você trocar isso por qualquer preço. O preço que vai pagar por isso, né? E eu fazer disso um meio de enriquecimento. Nós vamos falar de uma outra coisa, né? Eu quero entrar no outro assunto agora, que é aquele que, quando nós entramos na primeira vez, você me encantou e aí, bicho, muitas coisas aconteceram, né? Existem 3 formas de reter um fiel na igreja? Para uma igreja que não tem bons princípios? Existem muitas formas. Mas você pediu da igreja que não tem bons princípios ou uma igreja que talvez esteja em busca de uma forma mais gananciosa. Isso, né? mais gananciosa. Mas quem são elas? Cada um tem que discernir onde está e o que aprende. Jesus veio dizendo o seguinte: Filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Enquanto os fariseus vinham para condenar por causa da lei e trouxeram a mulher adulta e jogaram aos pés de Jesus, disseram: a lei diz que você tem que matá-la a pedrada. Eles estavam certos no que estavam dizendo? Pela lei? Pela lei de Moisés Era a lei, estavam. né? Exatamente. A César o que é de César. Pela lei eles estavam corretos. Jesus fez o quê? O texto diz que eles escreveram na areia, ele levantou e perguntou, olha, disse, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, um por um, foi saindo e os acusadores sumiram. E ele disse para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. O que eu aprendo com isso? Tem coisas que as pessoas, que a lei te permite fazer, mas não necessariamente você deve fazer. Tem textos bíblicos que vão te colocar, às vezes, em situações muito delicadas. Eu digo assim, a Bíblia é o berço de iluminação de muita gente, como é o berço de perdição de muita gente. Né? E eu falei contigo naquele dia sobre um tripé, que a gente às vezes brinca e fala, olha, o medo, a culpa e a ganância são as 3 formas de você pegar o cara. Se eu chegar para você e disser, olha, você tem alguma coisa errada aí que você precisa consertar na sua vida. Por isso que os teus negócios não estão muito legal. O que você vai fazer na hora? A tua cabeça vai dar um giro de 20 anos, buscando tentar... o que ele está falando? O que é? E você sempre vai encontrar alguma coisa errada que você fez, que eu fiz. Você vai achar Você culpa. vai achar a culpa. Você vai achar. E aí, se eu consigo usar esse gancho, não tem fim, cara. No desespero, as pessoas às vezes fazem bobagem. Então ela se sente culpada e às vezes essa é a maneira de... Essa é a conexão. É uma conexão parasita. Né? A gente vai... É um hospedeiro e um parasita. E se ele escapar da culpa? Se ele escapar da culpa, nós temos o medo. Entende? Se você não se agarrar firme, o diabo está esperando para matar você ali na esquina. Tua família vai sofrer. Tua família vai sofrer. Eu vou tirar de você o que você tem de mais precioso. Eu já ouvi isso de gente falando, não, porque eu recebi uma palavra que Deus disse que ia tirar meu filho. Eu fico pensando, eu falo, gente, eu vou sintetizar o que eu penso sobre Deus. Tudo que Deus queria revelar ao homem está em Cristo. Então o que não cabe em Jesus Cristo, para mim, não dá pé. Então eu não consigo ver em Cristo um Deus que diz para você, eu vou matar sua filha. Se você não vier na igreja, se você não fizer isso. Então quando eu coloco esse medo, você fica amarrado, porque o medo ele é paralisante, ele te paralisa, ele te amarra e você fica... se você não vier aqui para eu orar por você, entendeu? Esse condicionamento ele é terrível. Todo mundo acredita? Não, mas tem gente que acredita. E se escapar desse ainda tem mais a última pegada. Mas eu diria que quem é que vai querer arrumar uma briga com Deus, né? Entende? Então, como se ele quisesse brigar com alguém. Deus, ele não pode, ele está sendo avalista de muita coisa que ele não devia ser. Não porque ele seja, mas se usa isso porque Deus traz um peso para aquilo. Se eu dissesse, não, Deus falou para mim isso, mudou o discurso. Diferente de eu chegar aqui e dizer, olha, eu acho isso assim, assim, assado.
Dificilmente você vai me ver dizendo Deus me falou. Porque eu acho, a pergunta poderia ser, Toninho, você acredita que Deus possa falar? Eu acredito que Deus possa usar as pessoas para falar umas com as outras, sim. Certo. Inclusive para revelar coisas que ninguém sabe. Eu já convivi, já vi pessoas falar coisas que ninguém sabia. Poxa, como é que esse cara nem me conhece? Talvez Nunca vi. Deus precisa de algum mensageiro, né? Não consegue dialogar Né? Então, comigo. pode né? falar? Pode. O problema é quando eu acho que porque Deus me usou uma vez, Ele me usa sempre. Quando eu achar isso, tô ferrado, porque eu vou começar a forjar. Aí você já vira o próprio pastor. Porque as pessoas vão te buscar por isso. Aham. E você pensa o seguinte, eu tenho que dar a resposta. E aí você está perdido, porque você vai virar um impostor. Uhum. Entende? Então, ali eu falei da culpa, que é natural, O medo. o medo, e aí se não pegou nesses dois, vai pegar na ganância. Que é o primeiro que eu... Né? Poxa, dá 5 que você vai dar 10, porque Deus quer prosperar a sua vida. Toninho, você crê que Deus quer prosperar? Exatamente, Deus quer prosperar, Ele não quer dar um monte de dinheiro para todo mundo. Porque tem gente que se tiver dinheiro se perde. Sim. Se perde. Entende? Então tem que ter às vezes no conta-gota. Certo, Toninho? Você crê nisso? Eu creio exatamente nisso. Eu não creio que Deus tem compromisso com nos dar dinheiro. Ah, Toninho, mas você é pastor de uma igreja. Eu posso ser pastor de uma igreja e acho que todo mundo que é pastor de uma igreja não deve ter igreja para se enriquecer. Você quer ficar rico? Arruma outra coisa. Uhum. Não por meio da igreja. Não, Desse, né? não pela fé das pessoas. Explica você. Monta um negócio, enfim. Você é católico. Sim. Uhum. Eu sou luterano. Nosso pastor é o Lusa, amigo seu também, Sim, uma pessoa amigo. extremamente Luzauir, né? O pastor é uma pessoa extremamente gentil, querida e muito fervoroso na fé. E a sua denominação qual é, pastor? Hoje eu sou pastor da Comunidade Cristã e Adoração. Comunidade? Isso. Eu assumi a igreja fazem uns 3 anos aí que eu assumi como pastor principal da igreja. É a CCA que fica lá em cima. Na esquina do Antigo Excalibur? Isso, na Argentina com a Lagoa Vermelha. Próximo ao Mondrone, Rio de Isso. Janeiro. Isso aí. E quais são os desafios dos pastores em momentos de pandemia? Olha, o dinheiro é um deles. O dinheiro como sustentação Como para a obra. sustentação para a obra. Então, hoje, a pessoa que depende do ministério exclusivamente, e tem bastante gente, e tem gente séria, entende? Então, essas pessoas realmente, porque a arrecadação, eu posso tirar por base da minha igreja, ela abaixou muito. Mas como eu presumo que as pessoas não contribuem, porque elas estão atendendo às necessidades Da própria da família, eu não vou ser impositivo e cobrar. Tá certo. É um posicionamento meu. Ah, Toninho, como é que você se vira? Eu me viro. E ao mesmo tempo, assim, sobre a pandemia, a entrada da pandemia também teve mais pessoas vindo buscar ajuda. Foi um momento que você sentiu mais fraqueza na comunidade, as pessoas vindo buscar muito Eu mais? acho que a fraqueza é um pouco mais de estar por causa da presença, né? Então, como não podia estar presente, automaticamente você desagrega um pouco. Entendi. Ao mesmo tempo, nós fomos mais para a internet e isso ampliou o alcance de uma outra maneira para a gente que a gente não tinha acesso presencialmente. Então, eu acho que teve ali uma compensação, mas há sim uma dificuldade de agregar novamente. Eu percebi em alguns momentos que a gente retomou presencial e aí parou de novo. Então, assim, é todo um trabalho porque talvez muitas pessoas elas não querem ir na igreja. E a pandemia foi a desculpa perfeita para elas. Você veja, né? De novo, nós voltamos sobre a ONG, antes também comentando que tiveram que fazer, usando a internet para fazer lives para adoção, né? A igreja precisa se reinventar, sabendo que os fiéis não podiam vir mais presencialmente, ao mesmo tempo tem que ir para rede social, e ao mesmo tempo, desse momento que se finalizou aí, assim, muitos talvez agora usaram isso como desculpa para não vir, né? Mas eu acredito que talvez é um momento, seja passageiro, Sim. e talvez daqui a um tempo as pessoas realmente vão buscar mais, né? Eu acho que as pessoas elas precisam encontrar sentido.
E de certa forma, a igreja, quando ela assumiu um papel mercantil, papel mercantil, porra. Né, ela perdeu o sentido. Uhum. Quando a pessoa se sente obrigada a ir, eu tenho que ir. Quando eu tenho entrou, é muito complicado. Porque o Evangelho de Jesus, ele traz uma responsabilidade que antes era litúrgica, era cerimonial, para dentro do ser humano. Então antes o sacrifício era feito lá na frente de todo mundo. E aí Jesus vem e ele é o sacrifício. Aí Jesus vem e diz assim, olha, a lei dizia que se você fosse pego em adultério, você era morto, né? Mas eu digo que se você olhar para uma mulher que não é sua esposa com desejo, com ela você adulterou. O que ele fez? Ele tirou a responsabilidade que era social. Opa, foi pego, então vamos apedrejar. E colocou a responsabilidade onde? Na consciência. Na consciência de cada um. Então ele tirou a ligação com Deus, que era cerimonial, que era ritualística, e ela trouxe uma ligação pessoal. É uma relação pessoal com Deus. Eu vou na igreja porque ali eu tenho pessoas que com um coração com a mesma intenção querem buscar Deus. Então isso me ajuda, isso me fortalece. Então ir na igreja para mim é positivo? É. A igreja não fazia parte da minha religião, a igreja fazia parte da minha vida. Então, eu acredito que seja isso que, de certa forma, a gente perdeu um pouco aqui na pandemia. De estar junto. Nós somos muito de toque, de se abraçar. O povo brasileiro é assim. Muito dentro. Talvez na Europa eles nem sentiram tanta falta disso, porque eles são um pouco mais frios, mas a gente sentiu falta disso. E isso é importante. Eu acho que essa é uma das razões da igreja. Ajudar um ao outro, juntos, buscarem o Senhor, orar uns pelos outros. Então, eu acho que a gente precisa se adaptar a esse novo tempo. Nós não sabemos quando ele vai passar e nem como vai ficar depois que passar. Mas eu sei de uma coisa. A gente vai ter que aprender a ser igreja de uma outra maneira. Isso. A gente vai ter que aprender que o templo não é igreja. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. E a igreja somos nós. Nossa. Jesus disse que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, se tu perguntar, você quer que ele está aqui? Eu creio que ele está aqui. Não precisa do templo, do local. Não. Apesar que nós vivemos isso sempre. Sim, não há pecado nenhum. Tem gente que não, porque tem que acabar com os templos. Eu acho que não. Acho que isso está enraizado na nossa cultura. Você tem um lugar de referência. Né? Os católicos passam em frente à igreja, eles têm... É um sinal de respeito. Acho que a gente vive um tempo que a gente perdeu um pouco o respeito uns pelos outros, pelas diferenças uns dos outros. E aí eu julgo, não, mas isso aí não serve, porque eu sou bom, você não presta. É a maneira que tem de se promover as custas dos outros. Você sempre vai pisando nos outros para você ficar bonito na foto. E será que isso tem a ver um pouco até com as redes sociais, que hoje em dia colocam uma visão assim mais, né, de aparecer, de mostrar, talvez e a pandemia mais ainda, né, com as pessoas preciso fazer alguma coisa que as pessoas não conheçam. Eu acho que sim, eu acho que a gente é tentado a ostentar em todos os aspectos. Eu te falo como pastor. Se você perguntar para mim, Toninho, quantos membros você tem na sua igreja? Eu falei, ativo, tem uns 40. Quantos vão no culto? Uns 15, 20. Mas se eu for colocar isso de uma maneira pública, parece, poxa, mas que pastor meia boca é esse Toninho. Olha, tem 20 pessoas no culto. Você entendeu? Entendi. Que para mim, um sinônimo de eu estar bem com a minha comunidade era eu chegar aqui e dizer, não, a igreja está lotada. Casa cheia, falta espaço. Exatamente. Para você, aquelas 15 pessoas estando de coração lá, faz muito mais sentido? Faz sentido, porque eu acho que é o que é. Aqui tem a ver com plenitude. O que é. É o que é. Eu sempre brinco, eu gosto do outono porque o outono as folhas caem. Jesus, certa vez, andando, viu uma figueira e o texto vai dizer assim, ela tinha folhas e Jesus vendo, foi lá e não encontrou figos. Porque a figueira, ela dá folhas e dá figo junto. Então ele amaldiçoou ela, não foi porque ela não tinha figo, foi porque ela tinha folha e não tinha figo. Entende? Então é um tempo de escolhas.
Eu sempre vou acreditar que há uma igreja pura dentro da igreja. Que não tem como pôr todo mundo num saco e jogar fora, isso não presta, a religião não presta. Não, eu acho que ela é um balizador. Eu acho que se nós olharmos para Jesus, nós vamos ter um referencial de vida, nós vamos ter um referencial de caminhada. Eu acho o meu. Opa, é o meu aqui. Nesse contexto todo, assim, um dos propósitos do nosso encontro é sempre buscar pontos de ancoragem e inspiração. As pessoas vão nos ouvir, por algum motivo elas vão dizer assim, poxa, isso faz muito sentido na minha vida. Ou isso posso pensar porque não entendi o que está... Quem são as pessoas que te inspiraram ao longo do seu caminho, na sua trajetória? Eu cresci na igreja. Tem alguns nomes que eu poderia citar, de pastores mesmo. Pastor Zé Antônio, que foi meu pastor quando eu era criança. Por quê? Porque quando meu pai bebia, às vezes, e bagunçava o coreto em casa, a gente tinha medo, quem que ia na minha casa? Era ele. O anjo da guarda. Ele saía da casa dele e ia na minha casa. Aquilo me marcou muito, e aquilo para mim me deu um exemplo. Poxa, ser pastor é isso aí. Não é só isso, mas é isso também. O pastor Ismael foi um pastor na minha adolescência, por exemplo. Foi uma pessoa que na época eu usava brinco, eu era meio assim. E imagina, dentro da igreja, eu tocava na igreja, então os irmãos ficavam malucos. Como é que deixa eu nem tocar de brinco dentro da igreja? Né? E aí ele falou assim, numa das reuniões de liderança, ele se posicionou, ele disse assim, eu prefiro o Toninho aqui dentro de brinco. E aquilo pra mim... Tocou lá. Ele te acolheu. Isso. Entende? Então assim, aquilo pra mim trouxe sentido, falou, pô, pera lá. Então, assim, e outras pessoas que eu poderia citar, eu gosto de uma frase de John Wesley, que ele diz assim, o mundo é minha paróquia. Legal. E eu acho que isso é algo que hoje baliza a minha vida. Eu entendi que a igreja, ela vai além do templo que a gente frequenta. Perfeito. Eu entendi que eu posso sinalizar o reino de Deus nos projetos que a gente faz. E se for para alguém, às vezes você que está nos assistindo, ouvindo, talvez você não esteja encontrando sentido na sua fé. É porque você não está conseguindo praticar ela. Ela é uma fé teórica. Eu te falo porque, como pastor, muitas vezes eu me encontrei assim e falei, eu estou me perdendo dentro da igreja. Porque você não consegue ver a prática daquilo. E às vezes eu brinco e digo assim, eu estava perdendo Deus no lugar que todo mundo ia dizer que ele está ali dentro. Ele estava lá, né? Não, ele está ali. Eu falo, não, mas eu não acho. Não tá e aí, de repente, eu fui começar a reencontrar ele. Sabe onde? Quando a gente começou um projeto lá na UTFPR com os idosos, eu comecei a ouvir as histórias deles. Que bacana. E quando eu comecei, Exato. Quando eu comecei a ir trabalhar com as crianças nas escolas, e aí eu vi a pureza daquelas crianças. E eu falei, isso está trazendo sentido para a minha fé. E o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então, pessoas que me inspiram. John Wesley é um cara que me inspira exatamente por esse lema da vida dele. O mundo é a minha igreja, é a minha paróquia. Sabe? Então é isso. E eu tento viver dessa maneira. Sinalizando o reino de Deus onde eu puder. Eu tento criar práticas dentro da própria comunidade que a gente possa ter projetos que atendam às demandas da comunidade que nos rodeia. Não de nós para nós, mas de nós para os outros. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que show, hein? Que bacana, hein? Que bate-papo massa. E veja que assim, é bem espiritual, né? Veja que até que enfim nós conseguimos fazer algo assim, um podcast bem eclético, né? Com conteúdo muito amplo. Quem está nos ouvindo deve pensar assim, como não teve nada até então, né? Sim. Foi bem legal. Por isso que ele me encantou tanto nas outras conversas. Muito bacana. Muito bem, meus amigos. Nós agradecemos a atenção de todos. Toninho que está do meu lado, Neverson. Todos têm nos acompanhado nos canais de distribuição dos podcasts também. Sintam à vontade para nos enviar sugestões. Pode ser por áudio, pode ser por texto, como achar melhor, feedbacks também sobre o que nós podemos melhorar, como foi.
Porque a construção desse projeto, a gente sempre volta a reforçar, ele é conjunto. Nós precisamos que as pessoas nos dão mais um tijolinho para nós colocarmos lá, e nos alimentem com água na nossa argamassa para poder construir a nossa trajetória, né? Agradecemos muito, um grande abraço a todos e nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu, Toninho, obrigado, valeu, pessoal. Valeu, gente. Um abraço.